Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jonatas do canal Vambora John e hoje estou falando aqui da sede do governo municipal da cidade de Coconut Creek, no sul da Flórida, nos Estados Unidos. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre as 10 perguntas mais frequentes na entrevista do visto americano. E aí eu só gostaria de enfatizar aqui que esse vídeo ele tá mais focado no visto de turismo. Para você que vai fazer o visto de estudante, algumas perguntas também são genéricas e são relevantes, mas não é o foco principal. Então se você está pleiteando o visto de estudante, aguarde que muito em breve eu vou estar fazendo uma entrevista com o dono de uma escola de inglês que tem preços ótimos. Então eu vou explicar os dois processos, para você que vem para os Estados Unidos e faz a sua mudança de status de turista para estudante, já estando aqui em solo americano, ou se você quiser tirar o seu visto de estudante diretamente do Brasil. Mas aí antes, eu só queria pedir para vocês deixarem o seu joinha, para se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu postar vídeo novo. Todas as vezes que vocês fazem isso, um simples gesto que não custa nada, vocês vão me ajudar, porque isso é um feedback muito positivo, então isso vai me encorajar e vai me incentivar a fazer mais vídeos. Além disso, também ajuda outras pessoas que têm o mesmo sonho, pois o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar mais o vídeo, ele vai sugerir para outras pessoas que têm os mesmos interesses. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Normalmente, a primeira pergunta que o agente consular vai te fazer no momento da sua entrevista vai ser lá com aquele sotaque dele de gringo, né? Porque não sei se vocês sabem, mas todos os agentes consulares, eles são americanos. Apesar de falarem português fluente, eles são americanos. E a maioria deles vai ter um sotaque bem pesado, então você vai notar isso daí, né? Que ele fala com aquele sotaque bem gringo mesmo. Então ele vai te perguntar assim: por que motivo você está indo aos Estados Unidos? E aí o que é que você vai responder, gente? Se você está solicitando visto de turismo, você não vai dizer que vou morar, vou estudar. A sua resposta vai ter que ser coerente com o tipo de visto para o qual você está aplicando. Caso contrário, você já vai ser negado de primeira. E aí você vai falar o quê? Que tem a intenção de passar suas férias do trabalho aqui nos Estados Unidos, que você está vindo para conhecer a Disney, que você quer conhecer a Calçada da Fama na Califórnia, ou que você vai fazer algum tipo de tratamento médico. Fale a verdade, fale o real propósito pelo qual você quer vir aqui para o país. E se você tem a pretensão de imigrar, não sugiro que você venha logo com visto de turismo e fique aqui na primeira vez que você chegar no país. Vai ser tudo muito novo para você. Eu sugiro fortemente que você, até por questão de não precisar mentir na entrevista, venha realmente conhecer o país, venha saber como as coisas funcionam aqui, passeie, veja as atrações, retorne ao Brasil, e aí você se planeja melhor. É realmente isso que eu quero para mim? Entendeu? Tudo isso vai ser melhor para você, se você não vier de uma vez, porque você já não passa aquela ideia do perfil, né? Porque infelizmente, tem muitos brasileiros que vêm para cá com visto de turismo para ficar. Tem muitas pessoas que vêm pela fronteira com o México, atravessam e ficam aqui indocumentadas. Então, não é a forma correta de vir. E o que é que isso vai gerar? O maior rigor no processo para concessão dos vistos. Por isso que está tão difícil atualmente, porque aumentou muito o número de pessoas solicitando o visto americano. Então isso aí deixou o processo mais demorado, porque não era assim. Antigamente você marcava, no máximo você esperava um mês e já conseguia a data para sua entrevista. Agora tem muita gente que está esperando um ano. Tenta ser coerente. Se você está pedindo visto de turismo, o visto de turismo é para passear. Vem aqui para o país, volta para o Brasil e aí você faz o seu planejamento para vir da forma correta, para imigrar, para vir para cá e depois mudar o seu status para estudante. São várias as opções, mas aí não é bom que você venha e fique logo de primeira. Pergunta número 2. Quais as atrações que você pretende visitar nos Estados Unidos? É muito bom, gente, nessa hora que você tenha um trajeto, apesar de ainda ser uma estimativa, não é algo concreto, mas é bom que você saiba dar detalhes do local para onde você quer ir, das atrações, o nome dos parques, se você quer ir para Disney, para Universal, ou o que quer que seja. Saiba a cidade, saiba as principais atrações que vão ter naquela cidade. Por exemplo, se você diz que vou para Nova York, aí você tem que saber, pelo menos eu vou lá no Central Park, vou na Times Square, vou na Quinta Avenida, vou assistir ao Fantasma da Ópera, ou qualquer coisa assim, mas pesquise, informe-se, assista vídeos, tem muita informação na internet gratuita, então saiba dar detalhes do local para onde você está indo, porque isso daí vai mostrar que você realmente tem o interesse de passear, de conhecer aqueles pontos turísticos, entendeu? Então é muito importante que você tenha minimamente uma ideia de para onde você quer ir na sua viagem. E só para vocês terem uma ideia do exemplo, porque eu não sou uma pessoa que prega uma hipocrisia.
que fala aquilo que ele não vive, entendeu? Então eu falo por mim, eu falo do que eu fiz, e se algo dá certo, você quer fazer aquele mesmo caminho, segue as dicas, gente, de quem tá fazendo o processo certo, entendeu? Tem muita gente aí na internet que vai querer vender facilidades que não é uma realidade, não é um fato. Então, observe isso daqui. Essa nota, eu criei ela em maio de 2015. Eu nem tinha visto, não tinha passaporte, não tinha nada, mas a primeira vez que eu vim aqui para os Estados Unidos, no dia 20 de junho de 2017, adivinha onde eu me hospedei? Exatamente nesse hostel aí, o Beds and Drinks. Então, aí vocês têm uma ideia do meu nível de planejamento. Eu vim passear, fiquei nesse hostel que eu já tinha planejado com mais de 2 anos de antecedência. Será que isso é planejamento? Então eu já tinha uma noção de onde eu ia ficar, do que eu ia fazer. Eu conhecia até as ruas, porque eu ficava vendo, feito um louco no Street View. Então daí vocês tiram o meu nível de planejamento. Eu tinha uma planilha com estimativa de custos, das passagens aéreas, deslocamento, aluguel de carro. Eu tinha tudo pronto quando eu vim pra cá, gente. E aí até mesmo antes de tirar o visto, eu já tinha uma noção mais ou menos do que é que eu ia fazer. Então muita gente veio me perguntar aqui no direct, ou até aqui mesmo nos comentários do YouTube, qual que era o meu status aqui. Algumas pessoas pensavam que eu estava ilegal no país, mas não, gente, eu não estou aqui ilegal. Se eu estou pregando para vocês fazerem da maneira certa, eu também estou procurando fazer da maneira certa. Eu não pretendo viver a minha vida inteira aqui nos Estados Unidos, esse é o meu ponto de vista, mas tem gente que não quer mais saber do Brasil, que não quer investir mais no Brasil, que vai trazer a família toda e quer vir morar de vez, cada um com as suas pretensões. Eu tô aqui de forma temporária, essa é a minha mentalidade de hoje, não sei qual que é a sua, mas eu quero passar para vocês todo o meu processo, toda a minha experiência. Então, antes de vir para cá ficar como estudante, eu vim para cá também 3 vezes a passeio, minha gente. Então, aproveitei, fui nos parques, conheci Nova York, andei muito aqui pela Flórida, em Orlando, Miami. Conheci pessoas que já estavam aqui vivendo, perguntei para elas quais que eram os prós e os contras de morar aqui, tentei me informar ao máximo antes de decidir passar uma temporada aqui no país. Entenderam o nível de planejamento que eu quero que vocês tenham também? Tem muita gente que tem pressa, que quer que as coisas aconteçam de forma imediata, mas isso é uma etapa muito importante da sua vida, gente. Isso vai definir o seu futuro. Se você não planeja agora, você vai passar perrengue, você vai passar por dificuldades, entendeu? É isso que eu tento pregar para vocês. E a terceira pergunta provável que o agente consular pode fazer na hora da sua entrevista vai ser: quanto tempo você pretende passar nos Estados Unidos? Lembre-se, isso aí vai ser crucial para definir a sua aprovação ou não, contando também com o fator renda, porque não adianta você dizer que vai ficar aqui no país por 30 dias, como é que você vai se manter se você ganha um salário mínimo, por exemplo? Então, se você tem uma renda mais baixa, não diga que vai ficar por um período muito longo. Claro que é uma pretensão, que não tem nada concreto ainda, que você não reservou hotel, não comprou passagens, mas tente dar uma estimativa na faixa dos 7, 10, até 15 dias. É algo bem coerente para uma pessoa que está fazendo uma viagem de férias, de turismo, para conhecer determinado local. Então se atentem muito a essa questão. Quanto mais tempo vocês disserem que vão ficar aqui no país, maiores serão as exigências para vocês. Mais renda eles vão exigir. É isso, me bolei aqui agora. Enfim, vocês entenderam, né? Eles vão exigir que você comprove uma renda maior se você for ficar mais tempo. E vamos agora para a pergunta número 4. Quem vai custear a sua viagem aos Estados Unidos? Gente, nessa etapa daqui, se for você mesmo que vai custear a sua própria viagem, tudo bem, tranquilo. Leve seus extratos bancários, leve qualquer documento que possa reforçar a ideia de que você tem uma renda suficiente para bancar sua viagem aqui aos Estados Unidos e posteriormente retornar ao Brasil. Agora, se for uma outra pessoa que vai pagar os custos da sua viagem, principalmente uma pessoa com quem você não tem uma relação muito íntima e direta, oficialmente falando, digamos assim, se é uma pessoa da sua família, o seu pai, sua mãe, é bem comum os pais pagarem a viagem para os filhos. Mas é um tanto incomum um amigo bancar a sua viagem, por exemplo, né? Então, vamos se ater bem a esse fator aí, porque se eles desconfiarem de qualquer coisa, infelizmente, eles podem negar o seu visto. Se for outra pessoa que está custeando a sua viagem, lembre-se de levar uma carta de custeio. Que documento é esse? Esse documento pode ser feito à mão, ou você vai digitar no computador, fulano de tal, com a data de nascimento tal, CPF tal. Você vai lá, essa pessoa vai declarar que vai custear a sua viagem, o motivo pelo qual ela está custeando a sua viagem, o grau de relação entre vocês. E também é bom autenticar esse documento em cartório, porque eles podem questionar a veracidade desse documento. Normalmente a carta de custeio é muito utilizada para pais financiando a viagem de filhos para o intercâmbio, por exemplo. Então, se eles vêm estudar aqui, os pais podem emitir essa carta de custeio se ele já for maior de idade e se for fazer a entrevista sozinho. É muito importante lembrar desse documento. Mas se não for os pais, a situação realmente já fica um pouco difícil. Por mais que seja verdade, mas
a situação vai ser um pouquinho mais delicada. É bom você ter um pouco mais de cuidado nessa hora. Se atente a essa pergunta e estude todas as possibilidades para responder da melhor forma possível. A quinta pergunta provável que pode cair na sua entrevista vai ser: você tem conhecidos nos Estados Unidos? Então você tem que estar bem atento a essa pergunta, gente, porque principalmente as pessoas que têm parentes muito próximos em situação ilegal aqui no país, elas podem ser comprometidas no seu processo, infelizmente. Isso é um fato. É difícil você determinar assim a forma correta de agir. De praxe, a minha dica é falar sempre a verdade, mas aí também, se você não tiver uma relação tão próxima, não mencione que você tem alguém assim, um amigo que está ilegal aqui no país, uma pessoa com quem você tem um contato muito frequente, porque isso pode te comprometer de fato. Isso daí pode passar a ideia de que você também tem a pretensão de vir para cá e fazer a mesma coisa, entendeu? Onde que está o ponto aí? Se você conhecer pessoas que residem legalmente aqui no país, é tranquilo, você pode mencionar. Se eles perguntarem o status da pessoa, você diga: essa pessoa tá legal lá, ela é residente permanente, ela já é cidadã americana, mora lá há tanto tempo, mora em tal cidade. Então você pode fornecer os detalhes, mas aí também é interessante, se for uma pessoa muito próxima da sua família, um irmão, pai, mãe, é bom que você tenha o documento dessa pessoa para poder comprovar o status dela, né? Mas aí, na verdade, eles só pedem isso para simples conferência, porque normalmente eles já sabem de tudo. Isso daí também serve para aquela pergunta número 1 lá que eu falei, que é em relação aos motivos que te trouxeram aqui para os Estados Unidos, né? Os motivos pelo qual você quer conhecer os Estados Unidos. Então, muitas vezes as pessoas querem visitar um tio, uma tia, um primo, um amigo que está morando aqui no país, mas só tenham cuidado nisso daí, né? E atentem-se também para a questão do status migratório da pessoa, porque isso daí pode influenciar muito no resultado da aprovação ou negativa do seu visto. Provável pergunta número 6 que pode ser feita na sua entrevista para o visto americano: onde você vai se hospedar nos Estados Unidos? Se você for ficar na casa de algum amigo ou parente de uma pessoa que já mora no país e tem um status migratório legal, você pode dizer sim que você vai ficar na casa dessa pessoa. Se for uma pessoa ilegal, eu realmente não sugiro. Eu sugiro que você diga que vai ficar em um hotel. Você não precisa fazer nenhum tipo de reserva. Lembre-se que isso é só uma estimativa, não é algo concreto. Eu sempre gosto de frisar isso, né? Então, pesquise hotéis nas áreas onde você quer estar, onde você quer visitar, para poder ter uma noção, né? Lembre-se daquela questão do planejamento que eu já mencionei anteriormente. E aí você fala simplesmente um hotel. Se você for realmente ficar na casa de alguém, fale a verdade. Diga que você vai ficar na casa do seu tio, da sua tia, da sua mãe, do seu amigo, enfim, de quem for. Mas lembre-se de solicitar antes da data da sua entrevista uma carta convite dessa pessoa que já reside aqui nos Estados Unidos. Por quê? Eles podem querer confrontar a sua informação e verificar se você está falando a verdade. Ah, você vai ficar na casa de fulano? Cadê o documento que prova que fulano vai te hospedar na casa dele? Pergunta número 7, que muito provavelmente pode cair na sua entrevista do visto americano: você já fez alguma viagem internacional antes? Isso daqui não é um fator que vai definir se ele vai negar ou aprovar o seu visto, mas pode reforçar a tese de que você é uma pessoa que tem o costume de viajar para fora do Brasil, de que você já esteve em outros países e que você tem intenção de retornar ao Brasil depois da sua viagem. Entendeu o ponto aqui dessa questão? E é muito importante que você não minta, mais uma vez, não invente que já fez uma viagem, porque eles fazem essas perguntas, mas na verdade eles já sabem as respostas, eles só querem pegar você na mentira. Então, se você está se planejando, se você quer reforçar seus vínculos, o que muita gente faz é: vai ali em Foz do Iguaçu, atravessa a fronteira, pega um carimbo no seu passaporte que você já entrou no Paraguai, na Argentina. Isso daí já vai te ajudar um pouco. Vai ali no Uruguai também, o Brasil é vizinho de diversos países. Então, faz uma viagem para algum país da América do Sul, que isso daí já vai reforçar um pouco a tese de que você é uma pessoa que tem o hábito de viajar para outros países e de que você tem a intenção de vir para cá a turismo e depois retornar para o seu país de origem, entendeu? Isso aí é muito importante. Já é um ponto a mais que pode reforçar o seu vínculo com o Brasil. Provável pergunta número 8. Qual a sua profissão no Brasil? Nessa hora daqui, pessoal, a gente tem que ser objetivo, como em todas as outras perguntas que eu já falei para vocês, mas também não custa nada dar um pouquinho mais de detalhes que possam fazer com que o agente consular não entre em outros méritos dentro do mesmo assunto. Então, por exemplo, eu sou médico na área tal, eu sou médico cardiologista. Digamos que você é um advogado. Você vai falar: eu sou advogado criminalista e trabalho no escritório tal. Ou eu tenho o meu próprio escritório.
E aí, mais uma vez, eu sugiro que vocês levem uma documentação comprobatória que possam reforçar aquilo que vocês estão falando no momento da entrevista. Então, se você é advogado, leva a sua carteirinha da OAB, leva o seu CNPJ, se você presta serviço por conta própria, por exemplo, ou leve dados que comprovem que você trabalha para determinado escritório. Tudo isso vai reforçar a tese e faça com que você amarre todos os pontos para que eles não possam ficar entrando em vários detalhes dentro desse mesmo assunto. Pergunta número 9. Há quanto tempo você trabalha nessa mesma empresa? Ou há quanto tempo você tem a sua empresa, tem o CNPJ aberto? Aí basta você levar documentos auxiliares que comprovem isso, a sua carteira de trabalho, pode ser até a versão digital. Nesse caso, como você não pode entrar com dispositivos eletrônicos na embaixada ou consulado, eu sugiro que você leve cópias impressas desses documentos de forma legível e clara, que comprovem que você realmente trabalha naquela empresa ou que você é o dono daquela empresa, entendeu? Você pode levar o cartão do CNPJ da sua empresa, você pode levar a sua carteira de trabalho, que pode ser a versão digital do documento. Lembre-se só que você não pode entrar com dispositivos eletrônicos, então é necessário ter as cópias impressas e com fácil acesso ali na hora da entrevista. E agora a pergunta que muita gente tem dúvida, que muita gente teme. A pergunta número 10 é: qual a sua renda mensal aproximada? E aí, gente, se você não recebe um salário fixo, é um pouco difícil às vezes mensurar isso. Por isso é importante que você leve seus extratos bancários, que você leve a sua declaração de imposto de renda, que você leve o máximo de documentos possíveis que comprovam que você vai ter aquela renda que você está alegando ali. Porque além de perguntar, eles podem exigir as documentações comprobatórias, como em qualquer outra pergunta que eu mencionei anteriormente. Mas nesse caso é fundamental, porque assim, claro, uma pessoa que tem mais grana, ela tem uma possibilidade maior de fazer uma viagem desse porte para outro país, sem necessidade de querer ficar nos Estados Unidos de forma ilegal, por exemplo. Então, claro que a renda mais alta ajuda, mas eu digo claramente a você que isso não é tudo. Não é o fator renda em si que vai determinar se eles vão aprovar ou não o seu visto. Há aquelas pessoas que digam, com as suas teorias da conspiração, que só pessoas com renda muito elevada conseguem uma aprovação imediata, ou que para pessoas de baixa renda eles fazem que meio que um sorteio para maquiar um pouco isso daí, mas eu não acredito que eles trabalham de forma tão aleatória assim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, claro, o humor do agente consular vai interferir no processo da sua entrevista. Se ele não for com a sua cara, infelizmente ele tem autonomia para te negar ali na primeira pergunta. É muito frustrante, eu sei, mas por isso que eu estou dizendo aqui para vocês: tentem passar uma imagem com autoconfiança, não soberba. É diferente, autoconfiança é diferente de soberba. Soberba é você querer se achar, chegar lá com muita pose, e aí ele já vai te achar uma pessoa que talvez não se enquadre com o perfil que eles querem visitando o país deles, né? Então procure chegar lá com educação e humildade, não demonstre muita soberba, mas saiba que você é uma pessoa de valor também, que você merece seu respeito e que você vai estar ali para fornecer ao agente consular as informações que forem solicitadas. E é isso, gente. Lembre-se também de se vestir bem, mas sem exagerar, né? Então, como eu já falei em outros vídeos, assim, procurem se vestir com naturalidade, mas assim, evitem decotes muito cavados, evitem bermuda, vão com uma calça comprida, por exemplo, vão com um sapato fechado. Evitem exageros. Saibam ser aquela pessoa que está se vestindo direito, porém sem exagerar. E aí outra coisa que eu queria pontuar é o fator redes sociais, minha gente. Isso aqui agora não vai ter a ver, literalmente, assim, com as perguntas que podem cair na entrevista, mas uma publicação errada que você faz na sua rede social pode comprometer todo o seu processo. Por mais que você tenha todos os documentos comprobatórios, por mais que você às vezes nem tivesse a intenção de vir para cá ficar de forma ilegal, mas isso daí pode realmente te prejudicar. Essa semana eu estava vendo uma das pessoas que assistem meus vídeos aqui no canal, né? Eu não vou mencionar o nome agora, mas essa pessoa, ela tinha lá no seu perfil no Instagram sonho, e ao lado da palavra sonho uma bandeirinha dos Estados Unidos. Então, gente, você tem que fornecer o seu Instagram, seu Facebook, as redes sociais na qual você tem uma presença ativa. E se você não fornece, eles descobrem igual. Eles vão saber, eles conseguem, mas minha rede é fechada. Não importa, eles conseguem saber, eles vão descobrir. Vocês têm que lembrar que os Estados Unidos, eles têm a NASA, têm o FBI, eles têm mecanismos de acesso às informações muito além do que as pessoas normais conseguem imaginar. Lembrem-se disso. E aí o fator redes sociais, ele vai interferir tanto na sua entrevista no consulado, como na hora que você for fazer aqui a sua imigração. Não sei se vocês sabem disso, mas os agentes de imigração aqui nos aeroportos dos Estados Unidos, eles têm autonomia para solicitar o seu aparelho celular. E se você não der, você simplesmente vai ser deportado porque não quis fornecer
uma informação que ele solicitou. Então ele subentende que você tem algo a esconder, entendeu? Você já aceita os termos do contrato na hora que você tira o visto. Então os agentes de imigração aqui nos aeroportos podem solicitar seu aparelho celular e eles vão olhar tudo. Tudo. Eu não vou citar nomes aqui também, mas eu já vi casos de pessoas que foram deportadas depois de passar pela imigração porque tinham conversas no Telegram com a esposa comemorando porque conseguiu chegar no aeroporto de Nova York e passou pela imigração, que agora ia começar a vida do zero e que ia morar aqui, que depois ia trazer a esposa. A pessoa foi lá, abordou ele novamente porque tinha um agente apaisana perto da área onde você recolhe a bagagem e esse cara simplesmente foi convidado novamente aí para a salinha, né? E lá eles fizeram uma investigação mais detalhada e encontraram essa troca de mensagens com a esposa no aplicativo Telegram. Por mais que ele tivesse apagado tudo do WhatsApp, do Instagram, mas ele deu um vacilo e foi suficiente para poder ser deportado. Em outros casos, eu já vi também pessoas que eu conheço que foram descobertas por causa de uma conversa no Tinder. A pessoa confessou que tinha vindo para cá com visto de turista e trabalhou no Tinder. E na outra vez que ela veio para cá, já tinha passado 6 meses, na primeira vez, né? E aí, quando ela veio de novo pensando em fazer a mesma coisa, eles levaram ela para essa linha, fizeram a investigação completa, pegaram o aparelho celular dela e uma conversa do Tinder. Então vejam o nível de investigação que eles fazem. Atentem-se muito à questão das redes sociais. Isso é um fator determinante que pode te prejudicar seriamente no momento da sua entrevista. E outro ponto muito importante também de pessoas que já estão aqui, mas que eu conversei pessoalmente com elas e elas me contaram que tiveram seu primeiro visto negado. Infelizmente, é muito frustrante. Essa mulher, ela falou que foi para a entrevista solicitando um visto de estudante e aí a agente consular fez uma pergunta bem simples: você conhece alguém nos Estados Unidos? E ela falou, não. E a agente consular, você tem certeza que você não conhece ninguém nos Estados Unidos? Tipo, enfatizou assim como quem diz, eu sei que você conhece, é melhor você admitir. E mais uma vez ela negou e por causa disso o visto dela foi negado. Aí, numa segunda tentativa, ela conseguiu uma vaga até rápido, com menos de um mês de intervalo, se eu não me engano. Ela conseguiu fazer essa entrevista novamente e ela começou com uma postura muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar de ninguém que fez isso, mas ela mencionou lá que não teve a chance de se expressar adequadamente, que estava com todas as documentações comprobatórias e que a pessoa nem solicitou os documentos. Ela mencionou isso no início da outra entrevista. Então ela falou o seguinte: bom dia, senhora agente consular, eu gostaria de demonstrar aqui que eu tenho toda a documentação comprobatória. Na minha última entrevista eu não tive a chance de apresentar os meus documentos, eu fui negada quando eles perguntam, né? Porque uma das perguntas também que eu esqueci de mencionar aqui é se você já teve um visto negado anteriormente. Se você já teve, eles já vão começar a sua entrevista perguntando o que é que mudou desde a última solicitação de visto americano, né? E quais são os seus novos vínculos, o que é que você tem de diferente agora para apresentar, porque senão muito provavelmente você vai ser negado de novo. E aí é isso, gente. Esses são os pontos e as experiências que eu gostaria de passar para vocês que estão se preparando para fazer a sua entrevista para o visto americano. E se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com seus amigos, me segue nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, no Twitter. E eu estou respondendo a todo mundo que está mandando mensagens para mim no direct. Então, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Então, meu maior conselho para vocês é esse: estudem, assistam muitos vídeos, vejam depoimentos de pessoas que foram aprovadas, que foram negadas, para tentar aprender com o erro dos outros. Porque quando você é negado a primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta tentativa, vai ficando um pouquinho mais difícil, porque eles sempre vão querer saber o que é que mudou agora em relação à vez anterior que você solicitou o seu visto. Atentem-se a isso e eu tenho certeza que as chances que vocês vão ter de ter o seu visto aprovado vão ficar muito maiores. Não existe fórmula mágica, não existe isso. Não existe garantia. Muitas agências aí que fazem assessoria para visto americano, né, garantem a aprovação. Não existe garantia, porque existe a subjetividade do humor do agente consular. Isso é um fato. Mas quanto mais documentações você puder providenciar, quanto mais informações você souber, quanto mais exemplos você tiver ouvido falar, mais preparado você vai estar na data da sua entrevista. Então se atentem a todos esses pontos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já compartilha aí com seus amigos, compartilha com as pessoas que querem conhecer os Estados Unidos ou que querem viver aqui, trabalhar, estudar, o que quer que seja.
nesse canal eu quero sempre estar mantendo vocês atualizados e passar um pouquinho da experiência que eu estou adquirindo aqui nos Estados Unidos. De antemão, aproveitem para me chamar lá no Instagram, no TikTok, no Twitter. Eu estou respondendo a todo mundo que está falando comigo no direct, gente. Às vezes eu posso passar um pouquinho de tempo para responder, mas no final eu garanto que vou responder você também. Segue lá no Instagram e já me manda uma mensagem no direct, que vai ser um prazer conversar com você de forma individual, entender a sua situação e te dar dicas que podem ajudar no seu processo de aplicação para o visto americano. E por aqui eu me despeço de vocês, gente. Até mais, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.